Todos acharam? Gênesis, capítulo 4, verso número 1. Diz assim: coabitou o homem, ou seja, Adão com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio ou ajuda do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou o Senhor, de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que decai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e ao seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber às tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: e tornando o meu castigo, que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que te matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o feristes, de modo quem quer que o encontrasse. E tirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nesta noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. Pedimos ao Senhor, a Deus, que mais uma vez fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra. Palavra essa que é viva e poderosa e digna de toda aceitação, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto onde a Bíblia nos relata o crescimento da primeira família estabelecida na terra. Primeira família estabelecida por Deus,
que é o construtor, é o arquiteto da família. Você conhece a história? Deus cria, né, os dois primeiros habitantes da face da terra, a saber, Adão e Eva. E Deus então abençoa, e Deus então diz para que eles multiplicassem sobre a terra. E assim foi. Só que a Bíblia diz que quando Deus libera essa palavra para eles, eles ainda não tinham caído, eles ainda não tinham pecado contra o Senhor. E a Bíblia diz então que após o pecado eles são lançados fora do jardim. Saem da presença de Deus, são lançados fora do jardim. E a Bíblia diz então que eles vão continuar a sua existência na terra. A Bíblia diz então que eles começam a cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz então que Adão ele conhece Eva. E a Bíblia diz então que eles geram 2 filhos. Geram 2 filhos. E ali se inicia também 2 gerações. 2 gerações vieram do mesmo ventre, porém com propósitos diferentes, com escolhas diferentes. Deus, quando concede, dá essa graça para os pais de conceber os filhos, Deus libera uma palavra para os pais para ensinar os filhos, falar acerca das grandezas do Deus de Israel. Mas esses filhos, também como os pais, eles têm o direito de escolha. Os pais, por sua vez, de ensinar o filho acerca do Deus de Israel, ensinar o filho no caminho, não o caminho, mas no caminho, junto. Mas cabe também, tanto um quanto o outro, e quanto o filho também, o chamado direito de escolha. O direito de escolha. Enquanto o pai, a mãe, os pais ali estão criando o filho, quando ele atingir aquela idade, ele ainda está sobre, né? Está ali na orientação, está sendo orientado, mas um dia ele vai seguir a sua vida. Um dia, é como a Bíblia diz que os filhos são como flechas. São como o quê? Flechas. O que você faz com uma flecha? Você atira ela. Mas antes do arqueiro atirar a sua flecha, ele vê se ela está no ponto. Ele analisa se ela está pronta para ser atirada. Ele não simplesmente pega ali, faz de qualquer maneira e não. Assim também são os filhos, como a Bíblia diz, como flechas. Os pais preparam os filhos para encarar o mundo. Uma hora eles vão ser lançados, eles vão seguir a sua trajetória. Mas todos debaixo do direito de escolher. A Bíblia diz que Deus dá essa graça para Eva. E a Bíblia diz que ela gera Caim. Nós vemos o texto. Primeira geração. E a Bíblia diz que ela diz: do Senhor alcancei. Eu alcancei um varão, um filho, com o auxílio do Senhor. Mas a Bíblia diz então que
ela gera Abel e não libera nenhuma palavra. E não libera nenhuma palavra. Olha o perigo de você abençoar um e desprezar o outro. De você tratar um de uma maneira e tratar o outro de outra maneira. Ali já se gerou uma divisão. No mundo espiritual já foi gerada uma divisão. Porque se Deus auxiliou, abençoou para que ela gerasse Caim, Deus também auxiliou para que ela gerasse Abel. Só que Abel, ele teve a sua escolha de não guardar, de não, enfim, aceitar sobre si essa situação. E Caim também teve a sua escolha. E dentro desse texto nós vemos a questão de duas gerações: a geração de Abel e a geração de Caim, ou a geração de Caim e a geração de Abel. O certo é que duas gerações estão aqui, mas dentro do decorrer do texto nós vemos a atitude de cada uma dessas gerações ou dessas personalidades a qual a Bíblia relata. A Bíblia fala que Caim, ele foi um lavrador, ele foi um homem do campo, ele foi um homem que plantava, um homem que arava a terra, um homem que preparava, um homem que, enfim, lidava com a terra. Mas a Bíblia diz que Abel, ele foi pastor de ovelhas, alguém que cuidava de ovelhas, alguém que, enfim, que lidava com animais. Mas ele foi pastor de ovelhas. A especificação dele foi para criar ovelhas, não gados, não bodes, não galinhas, mas ovelhas. E a Bíblia diz então que eles, cada um segue a sua profissão. E de acordo com o ensino dos pais, o ensino dos pais era: agradeçam a Deus tudo o que Ele tem feito por vocês. Agradeçam a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a vocês. Sejam gratos ao Senhor e expressem essa gratidão por aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês. Deus deu para você, Caim, a habilidade de cuidar da terra. Deus deu para você, Abel, a habilidade de cuidar de ovelhas. Então agradeça a Deus. E a Bíblia diz então que chegou um dia onde eles iam estar diante do próprio Deus. Era o dia do culto de Caim e o dia do culto de Abel para com Deus. Eles iam prestar culto ao Senhor, eles iam prestar adoração ao Senhor. E um dos mandamentos, uma das palavras de Deus, era essa: que ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. A Bíblia diz então que Abel, ele pega
das primícias. Ou seja, um dos primeiros do seu rebanho a nascer, ele pega e traz para oferecer ao Senhor. Ele traz para oferecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz que passado alguns dias, Caim traz ofertas do plantio que ele havia colhido. Ou seja, Abel trouxe da primícia, daquilo que era primeiro. E Caim, ele usufruiu do que ele colheu, ele comeu do que ele colheu, e depois ele trouxe o que sobrou, ele trouxe para o Senhor. Ou seja, a geração de Abel, ele pensa primeiro em realizar um ato de gratidão ao Senhor. Em contrapartida, a geração de Caim, ele traz da sobra, ele traz do resto, ou seja, ele pensa primeiro nele e deixa Deus sempre em segundo plano. Porque a palavra de Jesus foi essa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a geração de Abel, que deixa Deus em primeiro lugar. Mas a geração de Caim deixa sempre Deus em segundo plano. Sempre Deus em segundo. Outros deixam Deus nem em segundo nem em terceiro, deixam Deus no final da fila. Ou seja, fazem tudo o que lhe apraz e Deus não tem tempo. Não posso. Hoje não dá. Deixa para outro dia. Quem sabe amanhã. Ou seja, Deus não é prioridade na sua vida. Assim foi a geração de Caim. Deus sempre em segundo plano. O que sobrou para agora, eu vou oferecer ao meu Deus. Aí o verso 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Diga, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O que eu aprendo aqui? Deus se agrada mais, em primeiro lugar, da sua vida do que da sua oferta. Tem gente que acha, não, eu vou levar tanto. Meu irmão, a Bíblia diz que houve uma mulher que ela levou 2 moedinhas, depositou no gasofilácio e foi embora. E Jesus observando. E vinham outros com sacos e sacos de dinheiro, com grandes quantias, e depositavam e foram embora. A Bíblia diz que Jesus olha para o seu discípulo: olha, dentre aqueles que ofertaram, quem deu a maior oferta? Eu imagino Pedro olhando: Senhor, o Senhor está de brincadeira. Eu vi um homem trazer grandes quantidades, e só disse: quem foi que ofertou mais? Houve uma mulher que trouxe apenas
apenas 2 moedinhas, o outro trouxe grandes quantidades, o outro trouxe um saco. O senhor está perguntando quem foi que trouxe mais? Aí abre-se Jesus. Quem deu mais foi aquela mulher. Os outros trouxeram como Caim, no que estava sobrando. Aquela mulher trouxe tudo do seu sustento. Ela trouxe em gratidão. A atitude dela valeu mais do que o que ela colocou no gasofilácio. Por isso que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, Deus se preocupa mais com a sua alma do que aquilo que você deposita no gasofilácio. Infelizmente, um evangelho está sendo pregado aí fora. Quem vale mais é aquele que deposita mais. É aquele que está depositando sempre. É melhor vir com as mãos vazias, mas com o coração aberto para Deus, do que vir com as mãos cheias, com o coração longe de Deus. Olha o que Jesus disse. Quando você for depositar a sua oferta, e aí você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, deixa a sua oferta, não deposita, deixa ela. Tá? Deixa ela. Vai até o seu irmão, reconcilia com ele, depois vem e deposita a sua oferta. Ou seja, até a minha oferta, até o ato de depositar, se o meu coração não estiver ligado com Deus, debaixo da vontade de Deus, nem a minha oferta ele aceita. Pode ser 2 moedas, pode ser 1 milhão, pode ser, enfim, grandes quantidades. Se o coração não estiver em sintonia com Deus, ligado com Deus, nem a minha oferta ele aceita. A geração de Caim, ela se preocupa em agradar a Deus em segundo plano. Ela pensa nela primeiro. Mas a geração de Abel, ela coloca Deus em primeiro lugar. E a geração de Abel, a vida dela agrada o coração de Deus. Ou seja, a conduta de Abel agradou o coração de Deus. A ponto de Deus falar: eu me agradei de você. Me agradei de você. E me agradei da sua oferta. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Por quê? A conduta de Caim, a conduta dele era sempre o quê? Deus fica para depois. Deus não é prioridade. Então, quando Deus não é prioridade na minha e na sua vida, nós estamos correndo um sério risco de fazer parte da geração de Caim. Deus em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, irmãos, por minha causa, não é digno do meu reino. Então, Deus em primeiro lugar. Tudo que eu coloco no lugar de Deus se torna um Deus na minha vida. Deus em primeiro lugar. Que a Bíblia diz então que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que não se agradou de Caim e nem da sua oferta. A geração de Abel deixa Deus em primeiro lugar
e a sua conduta, a sua vida agrada ao coração de Deus. Em contrapartida, a geração de Caim deixa Deus em segundo plano e a sua conduta não agrada o coração de Deus. Aí a Bíblia diz, verso 5: ao passo que a de Caim de sua oferta não se agradou ao Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Ou seja, a geração de Caim, ela se ira diante da vontade de Deus. Em contrapartida, a geração de Abel, ela se agrada diante da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes, quando Deus nos apresenta a vontade dele, em algumas situações, nós mostramos se nós somos da geração de Abel ou de Caim. Quando nós obedecemos a vontade de Deus, ainda, meu irmão, porque entenda uma coisa, há situações, há coisas que Deus pedirá para mim e para você, que não vão agradar o nosso querer, mas vão ser um escape de Deus, vão ser uma resposta de Deus para a nossa vida. Porque entenda, até o não de Deus é uma resposta de vitória para mim e para a sua vida. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque quem conhece o meu e o seu coração é Deus. A Bíblia diz que quando Deus observa, diz que Caim se irou, ele se irou. O que Caim poderia ter pensado? Eu tenho que mudar minha conduta. Eu tenho que mudar minha trajetória. Eu tenho que mudar minha conduta diante desse Deus poderoso. Deus não ia se desagradar da minha pessoa e da minha oferta à toa. Alguma coisa eu estou fazendo que está desagradando esse Deus poderoso. Porque a geração de Caim é assim. É uma geração que se ira diante da vontade de Deus. Mas a geração de Abel, ela é uma geração que se agrada da vontade de Deus e se arrepende quando entende que está fora da vontade de Deus. Busca arrepender. A Bíblia diz que Caim, ele ficou irado. Ficou irado. Pastor, então é pecado se irar? Não. É pecado se irar e pecar. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Caim se irou e continuou da mesma forma. Continuou desagradando ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o calor, não deixe te consumir. Ou seja, tome uma atitude, mude a trajetória, não permaneça como está. Caim continuou irado, Caim continuou desagradando a Deus. Em contrapartida, Abel continuou adorando, Abel continuou fazendo a vontade de Deus. Abel continuou agradando o coração de Deus. Abel continuou aceitando para si a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz, verso 7: se procedesses, Deus falando com Caim, se procedesses bem, não é certo que serás acento? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
Ou seja, a geração de Abel, ela aceita a correção de Deus. Em contrapartida, a geração de Caim não aceita a correção de Deus. Deus falou com ele: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você mudar a sua trajetória. Porque Deus havia, meu irmão, Deus, ele enxerga o coração do homem. Porque Deus viu que ele ficou a ponto que ele cirou até com o próprio irmão dele. Ele cirou. Ele cirou. E Deus falou: olha, o pecado jaz à porta. Ou seja, Deus já sabia, Deus já estava enxergando o que Caim iria fazer. E Deus esperava que uma atitude de Caim de mudar de trajetória, de mudar de decisão. E Deus falou: cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus, ele está falando: olha, você é mais forte do que a vontade que está no seu coração. Você é mais forte do que o desejo que está no seu coração. Cabe a você dominá-lo. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz então que Caim, então, ele cirou diante da vontade de Deus. E o texto continua dizendo que num certo dia ele disse para o seu irmão: vamos ao campo. Vamos ao campo. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. A Bíblia diz que eles foram ao campo. Quem era o lavrador? Quem era o lavrador? Caim. Ele não disse: vamos ao estábulo, vamos ao rebanho. Não, ele disse: vamos ao campo. E a Bíblia diz que lá no campo, onde era a área dele, ele matou seu irmão. O diabo tem levado muitas pessoas que desobedecem a Deus para o campo dele, e ali tem assassinado, tem matado essas pessoas. Quantas pessoas têm morrido no campo de Satanás? Verdade, Deus. Ele entrou no coração de Caim a ponto de vamos levar ele para o seu território. O nosso lugar é a casa de Deus, irmão. Aqui é o rebanho. Aqui é o rebanho. É por isso que Deus nos chama a estar na casa, a estar no rebanho, porque o outro lugar é o campo, é a área de Satanás. E é aí que ele arma, é aí que ele arma estratégia, arma armadilha, para o quê? Tirar a vida da pessoa. Primeiro ele tira a vida espiritual, depois ele tira a vida física da pessoa. Por quê? Porque está no campo dele. Ele disse para o irmão: vamos para o campo. Ou seja, e a Bíblia diz que lá então Abel não questiona, Abel não pergunta para quê. Abel simplesmente vai com o seu irmão. Por quê? Porque Abel, ele procura viver em comunhão e não assassina o seu irmão. Mas a Bíblia diz que Caim leva ele e lá Caim mata o seu irmão. Ou seja, a geração de Caim é uma geração que não quer comunhão com os irmãos, e sim a morte.
Olha o que a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Essa é a geração de Abel. Mas a geração de Caim, ele se alegra com a derrota do irmão, ele se alegra com a queda do irmão, ele se alegra com a destruição do seu irmão. É duro dizer isso, mas é a verdade. Quantas pessoas estão doidas e se dizem irmãos, estão doidas para esse ministério fechar? Quantos pastores por aí que se dizem pastores estão doidos para outros ministérios, estão do lado do ministério deles fecharem? Aí eu te pergunto, isso é geração de Abel? Não, é geração de Caim. É por isso que a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo. Não, mas lá na igreja daquele fulano eles oram e fulano lá é curado, lá eles oram e o fulano é liberto. Entenda uma coisa: dor não salva ninguém. A Bíblia diz que Jesus, naquele dia, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer para eles abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, Deus está falando: apartai-vos de mim, geração de Caim, porque o que me agrada é a geração de Abel, é aquele que chora com o que chora e se alegra com o que alegra. Essa é a geração que Deus espera de cada um de nós, a geração de Abel, a geração que vai morar no céu. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Caim, ele assassina o seu irmão. Foi o primeiro homicídio registrado na face da terra. Então a geração de Abel é uma geração onde a Bíblia diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor estabelece a bênção. Quer sair daqui abençoado? Tenha comunhão com o seu irmão, ame o seu irmão, chore com a dor do seu irmão e se alegre com a vitória do seu irmão. A geração de Caim é assim: eu estou tanto tempo aqui na igreja, não recebi nada. O fulano chegou ontem e Deus já está abençoando. Claro. Geração de Caim. Está preocupado com o que Deus está fazendo na vida do fulano e não olha para a sua vida e diz: olha, eu preciso consertar, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma posição para que Deus também me abençoe. Então, tempo de casa, a geração de Caim, ela pensa que tempo de casa é resultado para Deus, é o suficiente para Deus abençoar ela. A questão não é tempo de casa, a questão é vida com Deus, é intimidade, é comunhão com Deus. E Caim, então, ele se irou porque Deus abençoou o seu irmão e ele não. Porque Deus se agradou do seu irmão e da oferta dele não. Aí a Bíblia diz que Deus se agrada da vida, da oferta, Deus se agrada da vida de Abel. E Abel, ele era abençoado. Abel era o quê? Em contrapartida, a geração de Caim é amaldiçoada.
Deus chega para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão, Caim? Deus sabia onde Abel estava? Sim ou não? Sim. Quando Deus chama Adão no jardim do Éden, Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim. Mas Deus esperava a resposta certa. Deus esperava o arrependimento de Adão e também esperava o arrependimento de Caim. Porque a palavra, quando Deus diz para Adão: olha, você pode comer desse fruto, desse fruto, desse fruto, desse fruto, desse fruto, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. O dia que você comer, você vai morrer. Deus falou com ele. Ele era o cabeça. Abertamente falando, ele era o pastor da casa. É por isso que a Bíblia diz: ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Porque quando feriram Jesus, todos se dispersaram. Mas louvado seja Deus, que Ele ressuscitou, está no nosso meio para nos abençoar. Quem crê na ressurreição, aplauda e glorifique esse Deus poderoso. A Bíblia diz então que Deus esperava que ele saísse de entre aqueles arbustos. Senhor, eu desobedeci a tua palavra, eu me arrependo, Senhor, eu desobedeci. Qual foi a palavra dele? A mulher que tu me destes me fez comer do fruto. Deus não perguntou: Adão e Eva, onde estão? Deus perguntou: Adão, onde estás? A responsabilidade estava com Adão. Quando Eva comeu, nada aconteceu, mas quando Adão comeu, a Bíblia diz que a maldição veio sobre a terra através de Adão. Não foi através de Eva. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que por um Adão veio o pecado, veio a maldição, mas através do segundo Adão, que é Jesus, do segundo homem, veio a salvação, veio a restauração, veio a reconciliação. Obrigada, Senhor, aleluia. A Bíblia diz então que Deus esperava como esperava de que Adão também se arrependesse. Deus esperava que Caim fizesse diferente. Mas infelizmente a conduta dele foi a mesma do seu pai. Deus perguntou: aonde está Abel? A resposta dele era: não sei. Já começou errado. O que ele falou? Não sei. Já começou errado. Tinha como piorar, pastor? Tinha, e piorou. Ele falou: porventura eu sou cuidador do meu irmão? Tupetudo, né? Eu não sei não. Porventura eu sou guardador dele? Não sei de nada não. Foi mais ou menos assim que ele falou com Deus. Tupetudo, ou seja, errou e ainda está se achando o dono da razão. Olha o que Deus disse para ele. Disse o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão?
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue fala. Sangue o quê? Fala. Essas perícias, o povo tem que limpar lá de cima de ficar mancha do sangue, porque o sangue, ele diz: olha, a voz do sangue do seu irmão clama a mim. Quando uma pessoa morre injustamente, o sangue dela clama por justiça. E Deus é um Deus justo. Plantou, colheu. A Bíblia diz que Deus olha para ele: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Foi amaldiçoado. Tudo isso por causa da desobediência a Deus. Tudo isso porque se irou diante da vontade de Deus. Tudo isso porque desobedeceu a voz de Deus. Deus falou para ele: o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Ou seja, não faça aquilo que o seu coração está intentando. Mas ele, mesmo assim, ele decidiu fazer. Aí Deus falou: és maldito. És maldito e errante sobre a terra. Mesmo depois de morto. Olha, o próprio Deus falou: o sangue do teu irmão clama a mim. Eu imagino no momento da morte de Abel. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Abel estava com o próprio Senhor Jesus, imagino eu. Porque a Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha ao matador. E ele não abriu a sua boca. Mas o sangue dele foi derramado. E através desse sangue eu e você fomos resgatados. Esse sangue de Jesus, ele clamou por justiça, por resgate. E eu e você fomos resgatados. Glória a Deus. Eu imagino Abel sem entender por que o seu irmão estava golpeando. Não sei qual foi a arma que ele usou para matar. Se foi pedra, se foi pau, não sei. Eu só sei que ele matou o seu irmão. É o que a Bíblia diz. Mas imagine que naquele momento ele começou a dizer: o que eu fiz? E o seu irmão, sem dó nem piedade, tirou a vida do seu irmão. Mas a Bíblia diz que aqui naquele momento a maldição veio sobre a vida dele. Deus o amaldiçoou. Porque ele decidiu continuar no erro. Ele decidiu continuar no erro. Aí a Bíblia diz então que Deus, olha, você vai ser fugitivo. Você vai andar errante na terra. Sem rumo, sem direção. E a Bíblia diz que ele fala com Deus: quem me encontrar vai me matar. Quem me encontrar vai me matar. Diz que Deus colocou um sinal nele, para que quem visse ele não matasse ele. Irmão, tem coisas na Bíblia que só vai saber quando chegar no céu. Tem coisas que a gente só vai saber quando chegar no céu. Mas tem coisas que não vai me edificar. Tem gente que fica caçando, como diz por aí, né? Chifre e cabeça. Pastor, qual que foi o sinal que Deus colocou naquela? Pergunta para Deus quando chegar no céu.
eu posso conjecturar 1000 coisas, mas eu não posso falar, foi isso, não foi. Eu posso ter a minha linha de pensamento, mas eu não posso falar, foi isso. A Bíblia diz que Jonas, ele parou no ventre de um grande peixe. Tem gente falando que foi baleia. Não foi baleia. A Bíblia não fala que foi baleia, irmão. Tem muitos outros peixes. Pra você ter ideia, principalmente essas pessoas que mexem com pesquisa, eles começam a pesquisar tanto que às vezes eles encontram espécies que ainda nem registrada estava. Foi um grande peixe. Na nossa mente a gente imagina, é uma baleia. Mas a Bíblia não está falando que é baleia. Eu vou falar que é baleia. Quer saber o que é? Quando chegar na pergunta para Deus: qual foi o peixe que engoliu Jonas lá? Ou pergunta para o próprio Jonas, ele estava lá dentro. Então a gente tem que caminhar de acordo com o que a Bíblia está registrada. Aí diz que Deus coloca um sinal nele. Que quem olhasse para ele não ia matar ele, porque se matasse ele ia ser amaldiçoado 7 vezes mais. 7 vezes mais. E qual foi o nome do filho que nasceu para substituir Abel? 7. Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não. 70 vezes 7. A gente fica contando quantas vezes que você erra por dia. Ninguém conta. É justamente por isso. Perdão não tem limite. Perdoem e pronto. Perdoem e pronto. A Bíblia diz então que ele foi errante sobre a terra, foi amaldiçoado, porque fugiu da vontade de Deus, desobedeceu a voz de Deus. Olha o perigo de desobedecer a voz de Deus. Olha o perigo. A obediência, ela atrai a bênção de Deus. Mas em contrapartida, a desobediência atrai maldição. Deus vem entrando na sua palavra e diz: olha, se você não obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se eu não me engano, no livro de Números, Deus fala: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe. Direito de escolha. Tanto a geração de Caim quanto a geração de Abel tem direito de escolha. Mas escolha fazer a vontade de Deus. Escolha ser a geração que adora o Todo-Poderoso. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Aplauda e glorifique esse Deus poderoso.